Deus abençoe vocês. Podem sentar, meus queridos. Difícil essa missão hoje pela manhã, mas eu penso que a mesma graça que já me sustentou em tantas situações difíceis da minha vida é a que está me sustentando nesses dias, não só a nós, como toda a família. E a gente agradece muito as orações de todos, o apoio, as mensagens, o cuidado. Confiamos em Deus, descansamos nele. E o Evangelho de João, ele vai falar sobre duas dimensões da vida. Uma é essa aqui, que a gente vive. A dimensão do terreno, do natural, daquilo que os nossos sentidos conseguem perceber, daquilo que é humano, daquilo que é finito, daquilo que se acaba, daquilo que é corrompido. Mas o Evangelho de João nos mostra sobre uma outra dimensão, nos fala de uma outra dimensão, nos fala da dimensão daquilo que é eterno, daquilo que é pleno, daquilo que não é roubado por ladrões, nem corroído pela ferrugem. Nos fala de um plano perfeito, de um Deus perfeito e maravilhoso. Nos fala de vida eterna, de vida abundante. E a gente, enquanto neste corpo, nós vivemos transitando nessas duas dimensões, não é verdade? Ora, nós estamos aqui e sofremos com as lutas dessa vida, mas graças a Deus, porque a gente tem um acesso a esse elevador que nos leva para o sobrenatural, né? E no mesmo instante a gente pode subir e olhar todas as coisas sobre uma outra ótica. Olhar as coisas do alto sempre é diferente, não é mesmo? As coisas se tornam menores. E é assim que a gente tem vivido, e é assim que este Evangelho nos convida a viver. Eu estava pensando durante essa semana no Evangelho de João, né? Fui muito abençoado com a palavra do pastor Chico semana passada. E as palavras vão ser simples, porque o poder está nesta palavra aqui que a gente conhece, né? Que é a verdade, ministra no nosso coração. Quando o Chico falou que vida é uma promessa que está por toda a Bíblia. Vida. E Jesus fala ainda mais, né? Ele fala de uma vida abundante, de uma vida plena, de uma vida completa. E é isto que Ele quer que a gente viva, já neste mundo. O tempo da gente viver essa vida abundante é aqui. Porque lá no céu, certamente a gente vai viver ela, certo? Mas a gente precisa de vida plena e vida abundante neste mundo e nesse tempo que nós estamos vivendo. E quando o Chico pregava, eu viajava pelo Evangelho todo, né? Ia e vinha, pensando sobre tudo aquilo que Jesus falou e como de fato o coração deste Evangelho é falar de vida. E Deus já estava na minha mente que a mensagem desta manhã seria, o tema dela seria celebrando a nova vida que a gente recebe no Senhor. Mas antes da gente ler o texto, eu queria trazer alguns conteúdos importantes para a gente entender o Evangelho. A gente tem estimulado você a ler este Evangelho durante a semana. Leia várias vezes, a gente vai ficar 2 meses falando nele. E quanto mais você lê, você observa coisas mais curiosas e interessantes no Evangelho. Existem muitos detalhes, mas nós temos hoje na Bíblia 4 evangelhos, e cada evangelho é distinto um do outro. Mas este Evangelho de João é o mais distinto deles. Este Evangelho, ele sai completamente do padrão que Mateus, Marcos e Lucas decidiram seguir. E existe uma coisa curiosa, porque cada evangelho vai mostrar a visão do autor a respeito da pessoa de Cristo, de quem era Cristo.
E aqui a gente não vai entrar no mérito da discussão da autoria deste evangelho, mas como já foi falado semana passada, crê-se que este evangelho tenha sido escrito pelo discípulo amado, como ele mesmo se autodenomina aqui. João, um dos três, o mais chegado, aquele que reclinou a sua cabeça nos ombros de Jesus no último momento ali da ceia. E cada evangelista tem a preocupação de trazer a instrução daquilo que eles conheceram de Jesus para a sua comunidade. Para a sua comunidade de fé, para aqueles que decidiram crer neste evangelho. Por isso, se a gente soma todos os evangelhos, a gente consegue reconstruir um pouquinho o ministério de Jesus. O evangelho de João nos dá muitas informações que os outros não dão. E os outros nos dão informações que João não nos dá. Mas este evangelho de João especificamente, ele reivindica ter sido escrito por uma testemunha ocular. E o próprio texto nos fala disso. Lá no capítulo 19, esse ainda não é o texto, né, da nossa mensagem, mas no capítulo 19, verso 35, olha que curioso, diz assim: essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. E isso está falando da morte de Jesus. E um pouco antes vai dizer que este discípulo amado, este João, estava diante da cruz. Foi o único discípulo que foi até aquele momento da crucificação. Enquanto os demais se dispersaram, João estava ali com Maria diante da cruz. Ainda no capítulo 21, verso 24, já no finalzinho, diz: este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui, e sabemos que seu relato é fiel. É o próprio texto que está nos dizendo isso. E esse texto nos incentiva, então, a olharmos para este evangelho e percebermos como que João via Jesus. Quem era Jesus para João? Ainda esse evangelho foi escrito claramente para uma comunidade de judeus que haviam reconhecido que Jesus era o Messias. E por causa disso sofriam perseguição. Aqueles judeus que creram em Jesus também tiveram uma perseguição intensa, e alguns deles até, como é chamado aqui nessa comunidade de João, eles eram aqueles cristãos que tinham que meio que se esconder, né? Por receio de uma perseguição vinda do próprio judaísmo. Capítulo 3, a gente vai ver lá um homem, Nicodemos, um principal dentre os judeus, ou seja, ele tinha uma função importante, mas ele foi procurar Jesus. Ele queria saber sobre essa mensagem de vida. E é ali que Jesus tem uma conversa importante com aquele Nicodemos, e o próprio Evangelho vai nos mostrar que depois esse Nicodemos participou então da história que envolveu o Messias. Então, esta comunidade judaica de João aqui era perseguida, porque eles creram e aceitaram Jesus Cristo como o Messias. A gente observa isso, por exemplo, lá em João 9, 22, quando acontece aquela cura do cego, e isso gera um certo conflito, porque começam a questionar, né? Quem que curou e tal, e é uma longa história narrada aqui, mas no verso 22 diz: seus pais, os pais do cego, disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então a punição para aqueles judeus que haviam crido era serem expulsos da sinagoga, ou seja, serem excluídos da comunidade judaica. E ainda lá no capítulo 16, verso 2, a gente lê: pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. E aqui a gente já pensa em Paulo, né?
Porque Paulo, quando perseguiu os cristãos, e principalmente os judeus cristãos, porque Paulo foi para Damasco, para a sinagoga, com uma carta para perseguir os cristãos, ele achava que ele estava obedecendo a Deus e prestando um serviço a Ele. Então este é o contexto do Evangelho. Uma comunidade que sofria ameaças e sofria perseguições. Este Evangelho tem dois propósitos bem importantes. O primeiro deles é o propósito de defender a fé a respeito de quem era Cristo. Esse é o Evangelho mais tardio, escrito aí na última década do primeiro século. Então, entre 90 e 100 depois de Cristo. E nesta época já estavam surgindo muitas falas e heresias e teorias a respeito de Jesus Cristo, não o reconhecendo como Filho de Deus que havia encarnado. Então, o propósito desse Evangelho é defender essa cristologia, defender quem era Cristo. Defender que Cristo é Filho de Deus. Defender que Ele e o Pai são um. E também tinha um propósito evangelístico, porque esse Evangelho fala muito de salvação. Hoje em dia, quando a gente vai pregar o Evangelho para alguém, qual que é o primeiro versículo que a gente cita, Adriano? Ou deveria citar? Porque Deus... Esse, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Então este Evangelho fala de salvação. E este Evangelho fala do Cristo que nos dá a salvação. E obviamente, em razão de tudo isso, a cristologia, ou seja, tudo aquilo que João crê a respeito de Jesus, é o que nós temos de mais elevado no Novo Testamento. É uma cristologia única. E ele coloca Jesus exatamente no seu devido lugar. Ele revela que este Jesus é o próprio Deus, como começou o Evangelho, né? Como a gente ouviu semana passada. O Verbo estava com Deus no princípio. Estava face a face. O Verbo era Deus. Então esse Evangelho é muito rico. E eu quero te animar a você seguir aí, lendo e estudando. É o Evangelho que mais menciona Jesus chamando a Deus de Pai. É o Evangelho que mostra Jesus se relacionando com Deus como um Pai. Ele o chama de Pai. E aí o próprio Evangelho também mostra a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é um Deus único. Então esse Evangelho é digno de ser estudado e lido, e tem coisas muito profundas a respeito da nossa fé, a respeito do que eu creio a respeito de Jesus. Quem é Jesus para mim? Qual é a minha teologia a respeito de Cristo? Quem é essa pessoa que eu declaro Senhor da minha vida? Como o Chico mencionou semana passada, este Evangelho, curiosamente, né, ele apresenta 7 expressões de Jesus usando o nome mais importante de Deus, que é o Eu Sou. E o Chico só mencionou isso, mas hoje eu vou mencionar com vocês as 7 vezes, e aqui o 7 tem um significado importante. João está escrevendo para judeus. O número 7 é o número da perfeição, o número completo, o número que está associado a Deus, a perfeição. E Jesus então vai se apresentar aqui como: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Todos estes eu sou falam de vida. De vida. Ele é aquele que nos dá vida. Agora, este evangelho nos apresenta também 7 sinais. São chamados de sinais aqui, mas são milagres, são maravilhas realizadas por Jesus. E isso é uma outra coisa curiosa, porque o próprio evangelho vai dizer lá no fim, no capítulo 20, que o Chico também citou, que muitos outros sinais foram feitos por Jesus, e ele vai dizer, não existiriam livros na face da terra para poder registrar todos esses sinais, mas estes milagres aqui de João, que são em número de 7, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E o primeiro milagre é o que a gente vai conversar hoje, a transformação da água em vinho, naquele casamento. O segundo milagre é da cura do filho do oficial, que está no capítulo 4. O terceiro milagre é a cura do paralítico, naquele tanque de Betesda, capítulo 5. O quarto milagre, a multiplicação dos pães, capítulo 6. O quinto milagre, Jesus andando sobre as águas. O sexto milagre, a cura do cego de nascença. E o sétimo milagre, a ressurreição de Lázaro. Todos esses 7 milagres revelam o poder de Deus sobre Jesus Cristo. E hoje a gente vai então conversar um pouquinho sobre capítulo 2. E aqui para João, o início do ministério de Jesus começa num casamento, numa festa. Oh, que saudade de uma festinha, né Mari? Mari que gosta de festa. É uma festa de casamento, que esquisito, né? É o único evangelho que cita este milagre. Nenhum outro evangelista resolveu contar que no início do ministério de Jesus, Jesus foi numa festa de casamento com seus 12 discípulos. E ele começa com essas bodas de Caná, porque tudo isso faz muito sentido naquilo que o evangelista queria revelar. Vamos ler então o texto, capítulo 2, verso 1 a 12. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra, usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Este foi o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. Qual é o sentido disso no início de um ministério? Jesus começando a festa num casamento. E aí eu observei que o último milagre de Jesus é a ressurreição de Lázaro.
Jesus está iniciando o seu ministério numa casa onde existe festa, celebração, casamento. E depois, um pouco antes de ele morrer e ser traído, ele ressuscita Lázaro, ele vai na casa onde há sofrimento, onde há luto, onde há dor. E isso me fez lembrar o texto de Eclesiastes, que fala a respeito dessas circunstâncias da vida. Tudo isso faz parte da nossa vida, não é? A vida oscila entre essas duas realidades. Entre a festa, a celebração, e o luto e o sofrimento. E nós não podemos escapar disso. E é por isso que Jesus vem nos tirar dessa oscilação tão depressiva, né? Tão triste, tão sofrida, porque no mesmo tempo que você celebra a vida de um lado, você sofre a dor do outro. E daí Jesus vem entrar na nossa história e vem mostrar que a vida não é só isso. Que existe vida depois da vida. E assim como diz lá Eclesiastes, que tudo nessa vida é vaidade, se nós não crermos, tudo é vaidade e tudo passa. E de repente, passam as oportunidades, passa o trabalho, passa a vida, passam os bens, passam os relacionamentos. E a gente fica sem nada. Mas crer é uma palavra-chave aqui em João. E quando a gente crê, a gente consegue enxergar a vida além dessas dimensões da festa ou do luto. E Jesus diz lá para Marta e Maria, irmãs de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim viverá. E ele ainda fala, mesmo que morra, viverá, porque ele estava falando da morte física. Lázaro foi ressuscitado naquele momento, mas Lázaro morreu. Mas ali eles aprenderam que a fé pode nos trazer uma dimensão de uma vida que não tem fim. E João vai nos dizer aqui no capítulo 17, que a vida eterna é o quê? É o céu, é a glória? Não, a vida eterna é esta, que vocês conheçam a Deus e conheçam aquele a quem Ele enviou. Vida eterna é conhecer a Jesus. E quando eu conheço a Jesus, eu estou vivendo já na eternidade. E daí essas oscilações que a nossa vida nessa dimensão nos faz passar, a gente as olha sob uma outra ótica, de um outro prisma. Esse milagre só é mencionado em João, como eu disse. E eu queria tirar alguns ensinamentos aqui. Geralmente usam esse texto para falar em casamento, né, Zé? Mas será que o foco aqui era o casamento? O que será que é o importante desse milagre aqui? A água sendo transformada em vinho? Jesus com seus discípulos num casamento? Vejam, era o primeiro milagre. Então o primeiro ensinamento que eu vejo importante aqui é que Jesus foi convidado para a festa, ele e os seus discípulos, e a mãe dele tinha ido, talvez alguém conhecido, né? E entenda-se aqui que as festas judaicas de casamento, as bodas, elas não eram assim, tipo que nem as nossas, que duram algumas horas, né? Duravam dias, né? E na cultura judaica, o casamento de uma virgem durava 7 dias. Indo e vindo na festa. Por isso que o vinho acaba, porque o povo lá estava com força, né? Animado na festa. E a gente não sabe exatamente quantos dias haviam se passado para o vinho acabar, mas acabou. E isso aqui denunciava um pouquinho o cuidado do anfitrião, né? Porque como assim, dá uma festa e não tem vinho para a festa? Imagina que situação constrangedora, mas Jesus estava lá. E daí isso me faz enxergar Jesus com olhos tão diferentes que às vezes é pintado por aí, né? Aquele Jesus meio sisudo, aquele Jesus que só fala coisa séria, que não vai em festa, em casamento. Não, Jesus gostava de uma festa, né? Aliás, o povo judeu era um povo festivo.
Então o ensinamento que eu tenho aqui é que Jesus, Ele quer fazer parte das celebrações da vida, da nossa vida. Quando a gente celebra a vida, a gente precisa convidar Jesus, né? Porque geralmente a gente convida Ele quando a gente está no momento do sofrimento e da dor, né? Mas daí quando a gente está na alegria, a gente esquece de falar: Jesus, vem celebrar comigo, vem para a festa também, eu sei que o Senhor gosta, né? E aqueles noivos haviam convidado Jesus. E daí eu tenho uma pergunta aqui: você tem convidado Jesus para as celebrações da sua vida, para as suas conquistas, para aquilo que você alcança, para aquilo que você pede a Deus e Ele te concede? Jesus faz parte dos momentos importantes, dos marcos da sua história? Ou você só vai recorrer a Ele no momento da dificuldade? E esquece que Ele também quer celebrar, que Ele é aquele que quer celebrar conosco a vida, quer celebrar conosco as nossas conquistas. Então esse é o primeiro ensinamento básico. Do que Jesus faz parte da minha história? Só dos momentos difíceis? E de dor? E de sofrimento? E de enfermidade? De falta de emprego? Ou Ele faz parte também dos momentos de celebração e de festa? Isso faz muito sentido. E isso revela a nossa fé e o quanto nós cremos e nós nos relacionamos intimamente com Jesus. Um segundo ensinamento aqui é a respeito do próprio vinho, porque o vinho aqui, numa festa, o que era um vinho numa festa? Era aquilo que traria alegria. O vinho é algo muito forte na cultura judaica, né? Eles produziam o vinho, eles pisavam as uvas, e eles tinham o hábito de beber e celebrar usando vinho. Agora, acabar o vinho numa festa? Vinho aqui representa alegria, representa a própria vida, representa a celebração, ou seja, se acabou o vinho, opa, né? O pessoal já ia ficar meio preocupado, né? A alegria também iria passar. E Jesus é aquele que quer oferecer este vinho, e é curioso porque no momento que faltou o vinho, Jesus pede para eles encherem, né, aqueles recipientes que existiam para a purificação, aqueles recipientes que ele fala que eram 6 aqui. Isso é curioso também, né? São 6 recipientes de água para a purificação dos judeus que precisavam lavar as mãos e os pés ao entrar numa casa, né? Iam e vinham, todo dia iam e vinham na festa. Então, aquelas talhas, né? Aqueles recipientes de pedra precisavam sempre estar cheios de água. Jesus pede para encher aquelas talhas de água, e os empregados não entenderam nada, né? Aquela água que era usada para uma purificação ritual acabou se transformando no vinho que acabou fazendo com que a festa pudesse seguir por todos os dias com muita alegria. E daí quando a gente fala em casamento, a gente fala do momento que o vinho acaba no casamento, né? Que acaba a alegria, que acaba o prazer, que acabam os sonhos, que acaba a cumplicidade. Pode ser uma aplicação, mas o que Jesus queria mostrar aqui era algo muito maior. Talvez na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, até mesmo na nossa própria fé, no nosso ministério, o vinho acabou. Acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a vida. E a gente precisa convidar Jesus, porque Ele pode dar um vinho ainda melhor do que aquele que a gente já bebeu. E isso é também uma coisa bem curiosa que é citada aqui. E o anfitrião e também o homem que estava cuidando da festa, aqui o maître ou o mestre de cerimônias dessa festa, chega para o noivo e fala assim: como que você guardou o vinho melhor para o fim? Geralmente serve-se o melhor no começo, porque depois do 3º dia o povo não vai saber nem mais que marca que é esse vinho, né? De tanto que estavam bebendo já. Então na cultura se servia o melhor vinho no início,
Mas neste casamento serviu-se o melhor vinho no fim, porque este vinho foi transformado por Jesus. Então, quando você pensa que às vezes já está no fim da reta e que você já bebeu o melhor vinho na tua vida nessas áreas, saiba que Jesus tem um vinho novo, e esse vinho novo é melhor. Sabe aquela história de casamento, né? Eu e Cris, 33 anos de casado, né? Você crer que você pode beber o melhor vinho nesta fase da tua história. Ou no trabalho, quando você já está cansado, você já não vê mais alegria e graça naquilo que você faz, ou na tua profissão, ou na tua família, Jesus pode vir com o melhor vinho e te surpreender. Quando você pensa que você já bebeu do melhor, Deus tem o melhor para te oferecer. Em qual área da sua vida está faltando esse vinho novo? Esse vinho que só Jesus pode dar para você. Só Jesus pode colocar na tua vida. Um terceiro ensinamento que eu vejo neste texto aqui, é que aqui Jesus está rompendo com paradigmas da religião. Jesus rompe com paradigmas da religião. Jesus está usando aqui, quando ele pega essas 6 talhas de pedra, que serviam para a purificação dos judeus, e a purificação era um ato ritual de extrema importância, tanto que um dia, Jesus estava com seus discípulos, sentados à mesa, e alguns fariseus chegam para Jesus: seus discípulos não lavam a mão para comer, não? Não era simplesmente um ato de higiene somente, mas era um ato de purificação. Era um rito de purificação. E daí Jesus começa a trazer um ensinamento a respeito de que o que corrompe o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. E Jesus vai ensinar que o que nós precisamos ter puros na nossa vida é o nosso coração e não o exterior. E daí Jesus pega essas talhas que serviam para purificação e a transformam em vinho. Ele está quebrando um paradigma aqui. Porque aqueles objetos que de certa forma eram sagrados para um uso específico, agora estão servindo para Jesus trazer um vinho novo. Essas talhas representavam a religião judaica. E daí isso me faz lembrar de falas de Jesus, né, ou aquela parábola que ele conta, que não pode se colocar vinho novo em odre velho. Jesus estava querendo ensinar aqui de um novo tempo que ele estava abrindo, que não tinha mais a ver com aqueles ritos religiosos sem sentido, que haviam tirado Deus do centro. Jesus usa esses elementos de uma fé morta para mostrar como viver uma fé viva. Naquele momento da festa, aquelas talhas serviram para presenciar um milagre e produzir vinho para trazer alegria àquela festa. Nós somos cheios dos paradigmas da religião, né? E é até interessante porque na sequência deste milagre aqui, João, diferente dos outros evangelistas, vai nos narrar um episódio em que Jesus vai a uma festa de Páscoa em Jerusalém, e chega lá e ele vê o templo cheio de vendedores, cheio de cambistas, cheio de salteadores, como ele fala. E Jesus então nesse momento ele se indigna e ele se ira e ele tem um zelo por causa da casa de Deus, e ele diz: o zelo da casa de Deus me consome. E ele pega um chicote, vira as mesas e fica revoltado. Estas bodas têm a ver com isso. Jesus prefere estar numa casa onde há um casamento e ali manifestar o seu poder de uma forma simples e dar o vinho novo, do que estar naquele templo,
aonde não existia adoração, aonde os sacrifícios eram simplesmente ritos que não faziam sentido. Interessante como a gente ainda tem esses valores hoje, né? Da igreja, do templo, dos lugares sagrados. Mas Jesus quer estar na festa, quer estar na sua casa, quer entrar nos seus cômodos e quer dizer que Ele é Deus e operar os seus milagres ali. Ele quer a religião e a fé da vida, do dia a dia, não do teatro e da encenação religiosa que muitas vezes a gente faz. Em quarto lugar, o quarto ensinamento é o que diz ali no verso 11. Diz aqui: este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Num milagre simples, de prover vinho para uma festa de casamento, o evangelista está dizendo: Jesus manifestou a sua glória. O propósito desse milagre foi manifestar a glória de Deus. Foi o primeiro milagre. E qual foi o resultado disso? Os discípulos creram. Os discípulos creram. E para Jesus, para João, esse é o propósito dos milagres. Para que a gente creia. Quando Deus opera um milagre, o propósito daquilo é para que a gente olhe para Deus e reconheça quem Ele é. E creia em quem Ele é. Porque se você simplesmente olhar para o milagre e ser grato por aquele milagre, eu sempre digo que milagre tem data de validade, né? Porque depois passa uma semana, um mês, 15 dias, um ano, e aquilo fica lá um registro. Se aquele milagre não te fez crer que Jesus é o Filho de Deus, esse milagre não cumpriu o seu propósito. Mas aqui, o milagre da transformação da água em vinho fez com que os seus discípulos crescem. E essa é a primeira menção aqui nos evangelhos. Veja, Jesus estava começando o seu ministério. E os discípulos creram. E a partir dali, Jesus foi construindo esta fé com os seus discípulos. Que milagres você já presenciou na sua vida, ou Jesus já operou em você ou em pessoas que estão à sua volta? Para que esses milagres serviram? Eu já conheci muita gente que presenciaram milagres, resposta de oração, agir sobrenatural de Deus, e depois seguiram a vida, como se aquilo tivesse sido simplesmente algo de pouca importância. O milagre tem esse propósito. Eu não tenho dúvida que você já presenciou, ou na vida de alguém, como os discípulos aqui viram este fato acontecendo numa festa. Um milagre tão simples, porque Jesus ainda fez outros muito maiores. Mas o maior milagre que Jesus faz aqui é porque Ele traz a vida de novo àquela festa. Se esse milagre não tivesse acontecido, aquela festa talvez ficasse registrado na memória daqueles noivos e dos convidados como um fracasso. Uma festa que começou com alegria, terminasse com tristeza. Mas Jesus estava celebrando o novo. Casamento fala de aliança, fala de pacto. E Jesus, quando Ele vem se relacionar conosco, Ele fala de aliança, Ele fala de pacto. A Bíblia fala que no fim dos tempos, Jesus se assentará no banquete como noivo esperando a sua noiva. E a igreja é a noiva de Cristo. Então este milagre tem tudo a ver com aquilo que Jesus veio apresentar. Jesus está aqui anunciando que chegou
um novo tempo. Um tempo de uma nova aliança. Um tempo onde Ele daria um novo vinho para a vida daqueles cujo vinho já tinha acabado. E este vinho seria muito melhor. Lá em 2 Coríntios 5:17, o apóstolo Paulo vai dizer: e assim, se alguém está unido com Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que Jesus vem anunciar com esse milagre. Está chegando uma nova vida, um novo tempo, uma nova oportunidade. E que a gente saiba celebrar essa nova vida em Jesus. E eu encerro perguntando para você: você tem vivido esse novo de Deus? Até mesmo na tua caminhada de fé? Você tem deixado que Deus faça novas todas as coisas na sua vida? Porque assim como Ele fez este milagre, Ele pode fazer em nós em todo o tempo, todos os dias. Que a gente possa viver debaixo desta ótica, que a gente creia, que a gente entenda que nós não estamos simplesmente seguindo uma religião, mas que a gente está vivendo o novo de Deus. Que a gente possa celebrar isso. Que a gente tenha motivos, até no momento da dor, do sofrimento, de celebrar que nós temos uma nova vida em Cristo. Que nós temos a esperança da vida eterna. Que nós estamos em Jesus. Que Ele faz parte da minha história. Que Ele caminha conosco. Jesus não é uma religião. Jesus não quer rituais vazios. Jesus não está preocupado com o templo, onde acontecem as celebrações, as adorações e os cânticos. Jesus quer você no seu dia a dia. Ele quer caminhar do teu lado, Ele quer fazer parte das suas decisões, da sua história. Ele quer celebrar com você a vida e Ele quer estar com você no momento do sofrimento e da luta. E daí, se você tem essa presença bendita de Jesus, nesse novo tempo, né, onde o Espírito de Deus habita em nós, você precisa de mais o quê? O que mais eu preciso na minha vida hoje? Se eu tenho essa presença bendita do Senhor, e essa nova vida nele. Vamos ficar em pé e vamos orar. Queridos, como eu disse no começo, esse evangelho fala de salvação, e todo domingo aqui você terá a oportunidade de revisitar a tua fé, teu caminhar com Jesus, e pensar sobre uma decisão que talvez você ainda não tenha tomado na sua vida. Que é exatamente ver a manifestação da glória de Deus. E a partir da manifestação dessa glória você crer. E a partir da sua fé e do seu crer em Jesus, você vai viver vida plena. Jesus quer girar uma chave em nós. Ele quer dar para nós um fim melhor do que os nossos começos. Porque Ele sempre guarda o melhor para aquilo que nós temos adiante. Eu não sei como você viveu a sua fé até aqui. Eu não sei quais são as suas convicções. Mas convide Jesus para fazer parte da tua vida. Se você estiver celebrando e fazendo festa, muito bom, Jesus quer estar lá. Ele quer estar lá, porque pode ser que falte vinho e você vai precisar de Jesus para transformar. Se você está vivendo o tempo de sofrimento como nós, saiba que Jesus está lá também. Ele diz: Reinaldo, eu sou a ressurreição e a vida. Não tem limite. Agora que você está em mim, não tem mais começo e fim. Porque eu sou. Eu sou. Eu já disse isso, mas eu vou repetir. Nós estamos vivendo um tempo hoje de tomada de decisão. A gente precisa tomar decisões, porque os tempos estão bem desafiadores.
bem desafiadores. E é o momento da gente sair de cima do muro, de ficar discursando sobre uma fé que a gente não vive, de falar que a gente vai no templo do sacrifício e tal, mas na hora que acaba o vinho está lá você se lamentando e se injuriando e ficando triste e achando que não tem mais solução. Onde é que está Deus no meio dessa história? É tempo de tomada de posição. A ampulheta já virou, meu querido, e a areinha está descendo lá, e vai chegar um momento onde tudo isso vai cessar. E a gente não pode deixar de aproveitar o melhor de Deus no dia que se chama hoje. E como é bom saber que Jesus está com a gente. Como é bom saber dessa presença conosco. Que Ele é o nosso grande eu sou. E sendo Ele eu sou, a gente não tem falta de absolutamente nada. Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra, por essa certeza de fé que nós podemos ter, que nós estamos unidos no Senhor. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Obrigado, Jesus, porque nós podemos viver hoje, Deus, que quando há falta de vinho, o Senhor está lá, e esse vinho é transformado, essa água é transformada no melhor vinho. E nós podemos beber hoje na nossa vida, em todas as áreas, o melhor vinho, o melhor do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem os melhores pensamentos a nosso respeito. Pai, obrigado porque o Senhor veio rasgar a história e dividir a história, Deus. Pai, hoje nós vivemos um tempo, Deus, em que nós temos acesso a essa salvação, a esta vida plena, e todo aquele que crê, recebe desta vida plena, como ouvimos semana passada, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque o Senhor amou o mundo e o Senhor entregou Jesus, e a nós basta simplesmente crer e declarar e confessarmos com a nossa boca que Tu és Senhor, e passarmos a partir de hoje a vivermos uma nova vida. Tira todo o ranço da religião na nossa cabeça, Senhor. Todos os valores equivocados de quem o Senhor é. Tu és o Filho de Deus. Tu és o próprio Deus. Tu estavas no princípio com o Pai. A vida flui de Ti. E o Senhor assumiu aquela cruz para que eu pudesse ter vida, para que nós pudéssemos ter vida. E todo aquele que olha para a cruz é curado. Todo aquele que olha para a cruz recebe essa vida que flui, esta vida abundante, e esta vida que nós queremos viver. Senhor, nós celebramos esse novo de Deus, esta nova vida que nós temos em Ti. Obrigado pelo tempo da oportunidade, da salvação, porque o Senhor veio e nos trouxe salvação. Não somos nós que vamos e subimos até os céus para buscar essa salvação. É o Senhor que desce do céu e bate na nossa porta e nos convida e nos traz para perto para que a gente creia. Em nome de Jesus eu oro por salvação neste dia. Por salvação, por pessoas abrindo o seu coração para Ti, por pessoas reconhecendo que Tu és o Filho de Deus, por pessoas declarando e confessando Jesus como Senhor das suas vidas. Que salvação aconteça neste dia, Pai, e que a gente possa viver nesta dimensão do sobrenatural, para que a gente possa viver essa vida plena e abundante que o Senhor nos oferece.